É curioso que às vezes a gente pega alguns livros com mais de 250 páginas ou quase 300 páginas e a gente fica extremamente preso à história. A narrativa às vezes é muito bem construída e você não consegue sair daquele universo. Ou então você simplesmente fica preso querendo saber exatamente o que vai acontecer na página seguinte e na próxima e você não consegue sair e você percebe que leu aquele livro em um dia. Então é por isso que eu vou te indicar 3 livros exatamente assim. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou te indicar alguns livros para você ler em um dia. Mas não são livros fininhos não, são livros com mais de 250 páginas. Daí você vai me perguntar, Thaís, como é que eu vou conseguir ler esse livro em um dia? É simples, as histórias que eu vou te mostrar aqui são tão incríveis, são tão maravilhosas, são tão bem construídas e desenvolvidas que você não vai conseguir largar. E como eu gosto de estilos variados, diferentes tipos de histórias, é isso que eu vou trazer aqui. Histórias que de repente você tá curioso ou tá curiosa e nunca leu ou quer arriscar, são esses livros que você talvez deveria começar. Então vambora. E o primeiro livro que eu vou te mostrar foi um livro que eu li recentemente. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards, mas sério, eu aconselho todo mundo a ler essa história porque ela é tão impactante, tão bem desenvolvida e é uma ficção histórica. E caso você não tenha lido uma ficção histórica, eu aconselho muito a ler essa daqui, porque é algo diferente, que a gente nunca viu, que é um relato que eu nem imaginava que tivesse acontecido na história. E aí você vai me perguntar, Thaís, o que é ficção histórica? Ficção histórica é quando o autor pega um fato real que aconteceu e mistura a ficção a ele. Um exemplo disso é o Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros. Todos eles têm como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Mas esse livro aqui, Segredos de Família, é uma história bem diferente. Aqui a gente tem o caso de um orfanato de uma mulher, que é a Georgia Tann, que ela roubava crianças de famílias pobres meio que pra vender pra famílias ricas. Ela sequestrava essas crianças. E pra você ter uma noção disso tudo, ela meio que pegou quase 5.000 crianças de suas famílias e entregou a outras famílias ricas. Enfim, é uma história muito triste, sim, é uma história que você vai sofrer, que você vai ter ali questões de abuso, questões de maus tratos infantis, mas ainda assim é uma história que vale muito a pena ser lida. Por quê? Porque ela foi construída de uma forma que você vai pegar esse livro e desde a primeira página até a última, você vai ter aquela sensação de que você precisa terminar esse livro, você precisa saber exatamente o que a autora tem pra te dizer, o que ela realmente tem pra te mostrar. Então assim, é uma ficção histórica que eu me apaixonei pela escrita, pela forma como a autora conta a história e pelos personagens. Então assim, sério, se você nunca leu uma ficção histórica, por favor, comece por esse livro, porque vale muito a pena, vale cada minuto seu lendo esse livro de verdade. O segundo livro é uma história que eu ainda não sei como classificar. Particularmente, foi uma história que mexeu comigo porque ela tem tantos elementos incríveis, tanta coisa incrível apresentada, que assim, ela pode ser também um suspense, ela pode ser uma fantasia urbana, ela pode ser muitas coisas numa história só, que é Deuses Caídos. Eu também já falei sobre esse livro aqui no canal, dei mais detalhes, mas sem spoilers, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que eu não dei spoilers, eu não dou spoilers. E nesse livro a gente tem o padre Cipriano, que é descendente de São Cipriano, e daí ele tem uma trapaça ali que ele pode usar, enfim, e aparece meio que um serial killer pra matar figuras religiosas que ou roubam fiéis, ou trapaceiam, ou enganam as pessoas. Esse cara começa a matar essas pessoas de uma forma muito bizarra usando a internet. Exatamente isso. Só que não é só isso. Esse livro mistura tantos elementos que eu fiquei de cara com a forma que o autor conta essa história. Eu falei mais lá na resenha, contei um pouquinho mais do que eu achei, do quão impressionada eu fiquei. Mas se você curte fantasia, se você curte suspense, se você curte talvez até terror, porque tem umas partes aqui bem nojentas, real, oficial, é um livro que vale muito a pena você ler e certamente você vai ler em um dia. E por último, mas não menos importante, eu vou indicar um livro de ficção científica que, na verdade, aborda vários temas, não só a ficção científica, mas também a psicologia e também a questão de você se relacionar com outras pessoas e tentar fazer do mundo um lugar melhor, que é Flores para Algernon. E esse livro aqui a gente vai conhecer a história do Charlie. O Charlie, ele tem um QI muito, muito, muito baixo, sério. E a gente vai conhecendo a história dele através dos relatórios de progresso que ele acaba criando ao longo da história. E é bem interessante porque o Charlie, ele é esforçado
esforçado, e essa é a parte interessante disso tudo. Ele é esforçado a tentar ser mais inteligente. Então ele vai passar por essa cirurgia pra ter um QI maior. E é curioso que quando ele passa, ele acaba ficando mais inteligente que os próprios médicos dele. E a gente acaba vendo nesse livro o desempenho dele, a evolução dele, mas principalmente como ele olha, como ele vê a sociedade, como ele vê o mundo em que ele vive. É curioso que enquanto ele tá ainda antes da cirurgia, ele percebe que acha que tem amigos, mas na verdade as pessoas riem dele e não com ele. Porque é um livro triste, mas ainda assim é um livro muito reflexivo. E aí quando ele vai elevando o QI dele, quando a cirurgia começa a fazer efeito, ele começa a enxergar o mundo que ele vive de outra maneira. Ele começa a questionar as pessoas, ele começa a questionar por que as pessoas faziam aquilo com ele, por que as pessoas não tratam as pessoas de outra forma. Então assim, é um livro incrivelmente triste, mas é muito interessante de se ver. Então, caso você nunca tenha lido ficção científica, caso você queira começar por algo leve, interessante, que vai te deixar feliz em terminar de ler rápido também, Flores para Algernon é a minha indicação pra você. Caso você já tenha lido algum livro com mais de 250 páginas em um dia, me conta aqui nos comentários qual é o nome dele, porque eu quero muito saber, até porque eu quero colocar na minha listinha de livros, porque é sempre bom ter algum livro que você ainda não leu, e isso te estimula a ler mais, ou sair de uma ressaca literária, ou é um livro muito interessante que, como eu disse no início do vídeo, tem uma narrativa legal, uma história legal e uma página vai puxando a outra, e é muito bom às vezes você ler uma história dessas, porque ou te deixa muito animado e você acaba conhecendo um universo diferente e você fica feliz naquele universo, né? Bom, então é isso. Caso você já tenha lido algum desses livros, me conta aqui também nos comentários, que eu quero muito saber o que você achou, se você curtiu a leitura, se você ficou interessado ou interessada em ler algum deles, me conta aqui que eu quero saber, ok? Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha porque ele ajuda demais e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!